Você pode nunca ter ouvido falar das Backrooms, mas se você está na internet há um bom tempo, com certeza você já viu esta imagem. Uma sala tão grande e vazia ao mesmo tempo, com paredes e um carpete que parecem infinitos, e as lâmpadas fluorescentes dando um tom amarelado para esta sala. E por alguma razão, essa simples foto, a foto deste lugar, causa uma sensação muito estranha. Mas também essa simples imagem desconfortante, junto com um comentário feito em 2019, foi capaz de gerar uma creepypasta, que para quem não conhece esse termo, ele é utilizado na internet há muitos anos, e ele basicamente significa lendas compartilhadas e contadas na internet, como por exemplo o Slenderman. E neste vídeo eu farei um simples resumo do que retrata esta imagem e como é a história por trás das Backrooms. Tudo começou quando em 2019, em um fórum na internet chamado 4chan, um usuário anônimo pediu para postarem imagens perturbadoras que apenas parecessem desconfortáveis, semelhante àquelas imagens que estão associadas a deep. Mas essas fotos não precisam necessariamente serem conteúdos para maiores de 18 anos ou fotos sangrentas e violentas, mas só de você olhar para ela causa uma sensação muito estranha, um desconforto muito grande. E então, um usuário anônimo do 4chan publicou esta imagem aqui. E por algum motivo, outro usuário anônimo respondeu à imagem postada fazendo o seguinte comentário, abre aspas. Se você não tomar cuidado e fizer um no-clip fora da realidade nas áreas erradas, você vai acabar nos The Backrooms, onde não há nada além do fedor de carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o ruído de fundo infinito de luzes fluorescentes, o zumbido máximo e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias, segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus te salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza ele te ouviu. Fecha aspas. E com certeza isso foi suficiente para criar um alvoroço na internet e muitas pessoas implementarem novas coisas nessa lenda por trás dos Backrooms. Mas antes de eu comentar o que os fãs e fóruns da internet criaram em cima da lenda das Backrooms, primeiro eu preciso explicar esta imagem e o comentário feito pelo usuário anônimo. O usuário disse para você tomar cuidado para não fazer no-clip ou sair da realidade e ir parar nas Backrooms. Mas para quem não sabe, o que seria no-clip? No-clip é um termo usado por gamers, pessoas que jogam muito videogame, que seria basicamente você sair da realidade do jogo, você atravessar paredes e sair do mapa que você está, e ir para outra dimensão, basicamente. Por exemplo, se você está jogando Minecraft e está jogando um mapa que alguém criou ou no próprio modo sobrevivência, você tem certas limitações, você não vai além daquele mundo ali criado. Mas se você entrar no modo criativo, você consegue atravessar paredes e ir para fora do mundo. Mas o que o usuário quis dizer é que você pode acabar fazendo no-clip na vida real mesmo. Você pode simplesmente cair do seu mundo e despencar nas Backrooms. Você pode atravessar o seu mundo e parar em outra dimensão. Ele não deixou claro como isso aconteceria. É como se você fosse parar num certo lugar que simplesmente faria você despencar nas Backrooms. Ok, mas e depois que você caísse neste mundo tão agoniante das salas infinitas, das Backrooms, o que você faria? O que teria para você fazer e como você poderia escapar? Pelo que dizem, a única forma de você escapar das Backrooms é você simplesmente explorar as salas infinitas, sobreviver o máximo possível, que uma hora as Backrooms se tornarão a sua casa, e aí chegará o momento que você poderá partir. Mas se você explorar as Backrooms, você não se limitaria só às salas desta imagem, mas sim a 3 níveis que apresentam nas Backrooms. E você só escapará à medida que você avança nas Backrooms e avança de nível até chegar ao momento em que você sobreviver o máximo que puder até voltar à sua casa, voltar para o mundo real, se você tiver sorte. Mas vamos supor que você está vivendo tranquilamente no seu mundo real e de repente teve a infelicidade de despencar nas Backrooms. O que você faria e em qual nível você estaria? Bem, pelo que é dito, você estaria no nível 0. O nível que é representado por esta imagem, a famosa imagem que gerou a creepypasta. Mas se você acha que este nível está limitado só ao que aparece na imagem, como um carpete mofado, paredes monocromáticas amarelas e lâmpadas fluorescentes, você está muito enganado, pois você não estará sozinho nessa jornada.
Este nível estará repleto dos Hounds, ou cães de caça, que seriam basicamente criaturas humanoides com rostos desfigurados e que devem ser evitadas a todo custo. Se tiver sorte, sobreviverá aos Hounds e passará para o próximo nível. Quanto mais você vagueia pelo nível 0, chegará um momento que você encontrará o nível 1. O nível 1, diferente do 0, é mais escuro. Todas as salas são mal iluminadas e ele tem uma arquitetura toda industrial e você ouve barulhos mecânicos constantes em todo local que você vá. O nível 1 remete a uma garagem abandonada. O lugar, além de ter uma temperatura elevada, ele tem muitas armadilhas e de vez em quando alguns apagões, deixando o local completamente escuro. E as criaturas não deixam de aparecer. Se tiver sorte, quanto mais você vagueia pelo nível 1, chegará um momento que encontrará o nível 2. Um dos níveis mais escuros, com pouquíssima iluminação e contendo uma arquitetura ainda mais industrial, contendo diversos túneis longos de serviço e tubos revestindo as paredes, e ele tem uma temperatura ainda mais elevada do que os outros níveis, e as criaturas não deixam de aparecer. E se você conseguir sobreviver ao nível 2, que seria o último nível, quanto mais você vagueia o nível 2, superando todos os desafios apresentados, chegará um momento que você poderá voltar para casa, ou você simplesmente morrerá. Bom, a verdade é que isso aqui foi só um simples resuminho mesmo, até porque, por incrível que pareça, existe muito mais coisa em torno dessa história da creepypasta das Backrooms. História entre aspas, né? Porque não tem bem uma história, o cara só vai parar naquele lugar e vai descobrindo novos níveis conforme ele vai avançando e sobrevivendo, lógico, né? Mas muitos fãs usaram tudo que eu contei aqui no vídeo como base para implementar ainda mais coisas nessa creepypasta, colocando ainda mais níveis, e hoje em dia deve existir o quê? Sei lá, dezenas e dezenas de níveis, e todos diferentes um do outro, impressionante. E eu imagino que eles usem como base fotos como essas que estão passando na tela, né, de lugares bem espaçosos, né, e que estão vazios. E olha, eu não tenho essa fobia de lugar vazio não, mas não dá pra negar que isso aí dá uma certa agonia, assim. Mas é isso, eu resolvi falar de forma bem simples e direta de como surgiu essa creepypasta, que tudo foi por causa de uma foto, cara, impressionante. A criatividade humana não tem limites. Mas também contextualizar um pouquinho sobre essa história da creepypasta, que vem ganhando muita força, muita fama durante esses últimos anos, principalmente por causa dos vídeos feitos por fãs em formato de VHS, muito maneiro, uma grande produção e realmente dá um certo medo, sim. E inclusive esse ano que lançou o filme das Backrooms no cinema pelo estúdio A24 e fez uma boa bilheteria para um filme de terror. E sim, amigo, sim, eu pretendo trazer um vídeo aqui no canal falando sobre o filme. E aguarde que em breve, muito em breve eu vou trazer um vídeo falando sobre o filme, sim. E se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você gostou, não tem por que não deixar o like, né? Mas falando sério, isso ajuda demais o canal. Ajuda muito o vídeo a ser alcançado por ainda mais pessoas que também têm curiosidade de saber sobre essa história, né? E se inscreve no canal se você gostou do tipo de conteúdo. Eu tento fazer conteúdo sobre um pouco de tudo, né? O mundo geek, né? Esse mundo mais nerdístico, né? Falando sobre histórias, ficção e enfim. Eu pretendo ainda continuar trazendo esse tipo de conteúdo, mas se você quer ver mais conteúdos como esse, falando sobre creepypastas, escreve aqui nos comentários para eu saber. Fechou? Valeu, muito obrigado por tudo e por ter me acompanhado até aqui. Tamo junto.